inclusive, o problema de relacionamento é dentro do seio familiar, né? Ou até mesmo no campo da fé. Quantos pais não choram, não oram, não buscam a direção de Deus, porque muitas vezes os seus filhos estão se afastando dos caminhos de Deus, estão se afastando da fé, estão largando a comunhão com a igreja. Tudo isso, evidentemente, tira o nosso sono. Tudo isso nos faz ficar perturbados, tá? E infelizmente nem sempre a perturbação é substituída pela paz, nem sempre. Nós podemos lembrar aqui o rei Davi. Só para citar aqui, o rei Davi, ele ficou perturbado com os comportamentos de alguns de seus filhos. Se você for lá em 2 Samuel, né? Amon, um dos filhos de Davi, ele forçou a sua meia-irmã Tamar. Quer dizer, a Bíblia diz que ele abusou da própria irmã, né? Era uma meia-irmã dele. Absalão, então, se rebelou e tentou derrubar Davi do trono, tá certo? Tentou derrubar o próprio pai do governo, né? Da frente do governo. Então podemos ficar perturbados com problemas relacionados aos filhos. Segundo ponto, podemos ficar perturbados quando experimentamos dificuldades com nossos cônjuges, ou seja, no nosso casamento. E vendo esse segundo item aqui, eu estava lembrando agora dessa situação que nós vivemos recentemente e ainda estamos vivendo com a pandemia, né? Você deve ter ouvido alguma coisa do tipo, né? Quantos divórcios não estão acontecendo agora nesse momento? Nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão sendo obrigadas, né, a um distanciamento social, a um confinamento, as pessoas estão mais em casa, forçosamente, e isso tem provocado problemas de relacionamento e levado, inclusive, ao fim de inúmeros casamentos, né? Se bem que eu não estou querendo aqui simplificar a questão, eu sei que o problema, as questões não são tão simples às vezes como parecem, mas eu tenho para mim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho para mim que essa pandemia, ela acentuou ou agravou problemas que já existiam, né? Certo? Eu vejo assim, se muitos casamentos estão acabando agora durante esse período, não estou querendo dizer aqui que sou perfeito, que somos perfeitos, nada disso, mas algum problema já estava ali, né? Instalado, e a pandemia apenas ela ressaltou, né? Ela destacou mais a coisa, tá certo? Então tem muita gente que fica perturbada porque está enfrentando problemas no seu casamento, tá certo? E muita gente não tem nem vontade de voltar para casa e quer desistir do casamento. A Bíblia fala sobre isso, né? Se você vai lá, por exemplo, em Provérbios 21:19, tá certo? Ele fala aqui das esposas raivosas e rixosas, né? Quer dizer, essa primeira parte aqui é para a mulher, né? Olha o que diz aqui o livro de Provérbios: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Mulher iracunda. Outra coisa, Provérbios 27:15. A goteira contínua num dia chuvoso e a mulher rixosa são semelhantes. Você podia comparar também aquela torneira que está com defeito e fica pingando a noite inteira, né? A madrugada dentro, tá certo? Apesar de que ele diz aqui o seguinte: o mesmo papel pode ser aplicado a maridos que vivem reclamando e perturbando a esposa, tá certo? Não é só a mulher não, que tem marido também que pega pesado, reclama o tempo todo, né? É a esposa que tem vontade de dar o cartão vermelho para ele. Terceiro ponto, estamos falando aqui de o que nos leva muitas vezes a ficarmos perturbados. Podemos ficar perturbados quando na escola, no trabalho ou no condomínio, e quem mora em condomínio sabe como que é a convivência em condomínio, não é um negócio fácil, né? Outro dia eu estava vendo também uma reportagem dizendo que aumentou assim demais, né?
os problemas de convivência em condomínio, agora com essa pandemia, tá certo? Então tá aqui, ficamos perturbados quando na escola, no trabalho ou no condomínio onde moramos, por exemplo, nós temos que conviver com pessoas que achamos que não gostam de nós e que temos certeza que fazem coisas para nos prejudicar. Isso acontece ou não acontece? Às vezes tem pessoas que querem te prejudicar e te prejudicam, e você não sabe nem a razão do porquê que isso está acontecendo. Mas isso acontece, tá certo? Então nós temos o quê? Desafetos, né? Infelizmente. Temos desafetos que nós muitas vezes sabemos porque são desafetos, e outros que a gente fala, olha, não estou entendendo, mas é um desafeto, né? E isso fica pior ainda quando o desafeto é um cristão, né? Aí a nossa pressão sobe, né? Tá certo? E muitas vezes, por causa de um desafeto, de um cristão, de um irmão na fé, vamos dizer assim, a nossa perturbação é tamanha, ela fica tão grande, que nós temos até vontade de abandonar a igreja, temos até vontade de abandonar a fé, tá? Como se não fôssemos perder coisas boas por causa de uma ou mais pessoas ruins, tá? Lá em 1 João 1,9, o autor da terceira carta de João, ele tinha alguém que o perturbava. Depois, se você quiser dar uma verificada nisso, o nome da fera era Diótrefes. Diz que o Diótrefes era uma pedra no sapato, né? Quarto item, vamos lá. Podemos ficar perturbados quando somos pressionados por ensinos antibíblicos ou pretensamente bíblicos, gerando dúvida ou confusão. Olha, quantos de nós aqui já não viveram alguma situação onde tiveram a fé questionada ou até mesmo ridicularizada? Já passamos por isso. Se você não passou, você ainda vai passar, né? Então já passamos por uma situação assim. Às vezes a nossa fé ela é questionada, ela é ridicularizada, e isso nos perturba, isso nos chateia, né? Ensinos antibíblicos, pretensamente bíblicos, isso nos tira às vezes um pouco do ponteiro, né? Tá certo? Por exemplo, existem algumas denominações que se declaram cristãs e que negam a divindade de Jesus. Complicado isso, né? Tá certo? Tem gente, por exemplo, que nega a singularidade de Jesus. Tem gente que vai chegar para você e vai falar assim, peraí, que história é essa de só Jesus Cristo salva? Né? Muita pretensão, né? Tá certo? Jesus Cristo foi um grande homem, um grande sábio, né? Mas também tem Maomé, também tem Buda, né? Tem tanta gente boa por aí. É muita pretensão, né? Você afirmar que Jesus Cristo é o único Salvador. Para outras religiões isso soa ofensivo, né? Tá certo? Outra coisa, muita gente coloca em dúvida a autoridade das Escrituras, a autoridade da Bíblia. Eu já passei por isso. Acho que muitos aqui já passaram também. Eu acho que eu já comentei com os irmãos que na escola onde eu trabalho em 2 escolas, mas como eu passei por um processo que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia é inerrante, né? Para pensar, quantas e quantas cópias da Bíblia já foram feitas ao longo de tantos séculos,
Ele quis dizer para mim, o papel aceita tudo. Que ele garante que os textos não foram modificados, né? Que alguém não tirou uma coisa que não agradava, colocou outra para defender seu ponto de vista, né? É uma questão que é complicada. Só que é aquilo que eu estava falando, ao mesmo tempo que isso nos perturba, isso nos chateia, também é uma oportunidade que você tem para falar da razão da sua fé, tá certo? E é interessante, sobre essa questão aqui, se a Bíblia contém erros ou não, eu estava dando uma olhadinha no YouTube, tem um pastor, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, que agora para lembrar, está aqui, ó. Tem um pastor do Rio de Janeiro também, é Bispo Walter McAllister, muito bom esse cara. Ele é o dirigente da Igreja Cristã Nova Vida, que fica lá no Rio de Janeiro. E ele estava falando sobre inerrância bíblica. Então ele definiu inerrância bíblica da seguinte maneira, acho que essa definição dele é perfeita. Ele diz assim, o que é a inerrância bíblica? É a convicção de que a Bíblia, na sua condição original, na sua forma original, não contém erros. Ela é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, suficiente. Tá certo? Ele fala, é verdade. Os textos que nós temos hoje são os originais? Não. São cópias das cópias das cópias. Só que ele diz o seguinte, pela fé, nós acreditamos que o mesmo Deus que inspirou homens para transmitir a sua palavra, esse mesmo Deus também preservou essa palavra ao longo dos séculos. Então é lógico, se você pegar traduções, versões da Bíblia, você pode encontrar lá uma diferença ou outra, mas nada que seja tão significativo ao ponto de transgredir o sentido geral, original aqui do texto. Então a Bíblia, ela é inerrante? Ela é sim, é a palavra de Deus. Tá? Outra coisa, estávamos falando aqui de ficarmos perturbados com essas questões de como que eu diria, questionamento da nossa fé, né? Outra coisa, a insistência na relação entre bênção e prosperidade, segundo a qual a bênção é um direito do crente, que pode exigir a Deus, e quem não a recebe é porque tem alguma culpa ou porque não ora direito. Isso também é complicado. Então nós temos aí, isso não é tão novo assim, mas temos aí um ensino sendo pregado, sendo veiculado, tá certo? Muita gente está sendo ensinada assim, que diz que existe uma relação, né, entre bênção e prosperidade. Não é que Deus não quer que a gente seja próspero, longe disso. Opa, bolso da calça. Um momentinho. Os nossos comerciais, né? Veio agora. Continua? Simbora. Então você entendeu aonde que eu estou querendo chegar? Não é que você, veja bem, não é que Deus não quer que a gente seja próspero. Não é que Deus se deleita no nosso sofrimento, não é isso. Mas é que a coisa está sendo ensinada de um jeito que você tem essa íntima relação de bênção com prosperidade. E veja bem, se você é crente, você tem o direito de ser abençoado, né? É mais ou menos aquela coisa, se eu estou fazendo a minha parte, Deus tem que fazer a dele, né? Ele tem que me abençoar. E aí o que acontece? Se a bênção não vem, e você não vai falar que o problema é Deus, né? Tá certo? Aí vão falar assim, ó, a bênção não está vindo porque tem alguma culpa, algum pecado aí que você não confessou, você não está orando direito, irmão. Tem que orar direito, tem que determinar, tem que exigir, né? Isso aí também é complicado. Outra coisa,
insinuação de que não há relação entre fé e vida, entre santidade e graça. Ou seja, cada um pode viver do jeito que quiser. Isso está presente no nosso meio hoje, ou não está? Para pensar nisso. Vou repetir, está aqui, ó. Insinuação de que não há relação entre fé e vida. Insinuação de que não há relação entre santidade e graça. Ou seja, viva como você achar melhor, né? Em outras palavras, tem gente que acha que dá para viver a vida cristã daquela maneira, né? Tem uma prateleira lá, uma estante na sala, tem um compartimento da estante que está reservado para o domingo e para a quinta-feira. E o restante da estante é reservado para o resto da semana. Aí quando chega no domingo, você vai lá, pega aquela roupagem de cristão, veste a roupagem de cristão, tá certo? Usa linguajar cristão, mas é como se a pessoa estivesse falando, não, peraí, uma coisa é a fé, é a religião que eu pratico, outra coisa é a minha vida diária, o meu dia a dia. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Eu sou cristão aos domingos, de segunda a sexta, sei lá, eu posso ser outra coisa, né? Então é aquela coisa, a graça de Deus me alcançou, e alcança mesmo, porque a Bíblia fala, né? Onde o pecado abundou, a graça superabundou, tá certo? Deus, ele é fiel apesar de nós, mas a pessoa tem aquela ideia, né? A graça me alcançou, então, beleza, eu estou na graça, né? A graça, ela não está ligada a você levar uma vida de santidade, a buscar santidade. Então, eu estou falando isso porque certas práticas, certos comportamentos que são estranhos à Bíblia, começam a ser aceitáveis. A gente começa a aceitar certas coisas. Tá certo? Então, são afirmativas que de tão repetidas acabam nos confundindo, acabam nos pervertendo. E isso traz perturbação. Tá? Continuando. Podemos ficar perturbados quando somos alcançados por uma doença. E uma doença que resiste em nos deixar, mesmo com muita oração e até jejum. Quem já não passou por isso? Quantos crentes fiéis em Jesus Cristo não estão passando por isso? Né? Às vezes é uma doença física, às vezes é uma doença emocional, tá certo? Mas temos uma doença e essa doença resiste em nos deixar. E isso, obviamente, nos deixa perturbados. Podemos ficar perturbados também quando o desemprego chega à nossa porta. E olha o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, né? Começa a faltar recursos, começa a escassear recursos dentro de casa. Podemos ficar perturbados quando não apenas somos alcançados por uma doença, mas quando alguém muito querido nosso também é alcançado por uma doença. E muitas vezes vem a falecer. Quantos exemplos nós não temos disso que está acontecendo agora com essa pandemia? E de repente, uma pessoa muito querida nossa falece, fica doente e começa a faltar o chão, né? Embaixo dos pés. Tá certo? Outra coisa, quem já não passou por isso aqui, ó? Isso aqui é tão velho que lá no Salmo 73, o salmista já estava falando disso. Podemos ficar perturbados quando alguém menos capaz do que nós, ou menos honesto do que nós, ou menos crente do que nós, é reconhecido pelo que não é. E nós somos esquecidos. Já viu algo do tipo? Né? Então está aqui, ó. Se você vai lá no Salmo 73, o salmista ele protesta. Olha o que ele fala aqui no Salmo. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte.
são sarados, né? Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. É um desabafo aqui do salmista. Ele falou: ó Deus, eu estou te servindo, eu sou fiel, estou procurando viver uma vida correta, uma vida de retidão, mas olha aí, o tempo todo é gente ímpia que não quer nada contigo, prosperando, tendo do melhor e me esbofeteando na cara. Ele fala isso lá no Salmo 73. Então essa situação também nos deixa perturbados. Também ficamos perturbados quando nossa amizade não é correspondida. E podemos ficar perturbados, por último, quando a nossa oração não é respondida. E aí nós nos lamentamos, tá certo? E quando nós não temos uma oração respondida, pode ter certeza, ela ainda não foi respondida. Deus não deixa nada sem resposta, né? Essas perturbações, todas essas que nós acabamos de listar aqui, elas podem nos levar a tomar decisões, e muitas vezes decisões erradas. Atenção para isso. Nós acabamos de relatar aqui inúmeras situações que estão muitas vezes ao nosso redor, no meio onde vivemos, e essas situações que nos perturbam, elas muitas vezes nos levam a tomar decisões e decisões erradas. Você quer ver? Vamos dar um exemplo. Olha o que diz aqui o nosso texto. Podemos nos perturbar, tá certo? Mas, não tome decisão quando estiver perturbado. Você pode fazer o que não deve. Chore como Davi chorou por causa de Absalão, mas não decida, tá? Então ele está dando aqui uma dica. Cuidados que podem produzir vida. Perturbados nós ficamos. E como ficamos? Mas ele fala: cuidado. Cuidado com as decisões que você pode tomar no momento em que está perturbado. Então, se é esse momento, se você está perturbado, não decida ainda, não tome a decisão nesse momento. Quer ver uns exemplos que ele dá aqui? É claro que ele não está aqui, deixando bem claro, ele não está dizendo que a gente não deve adotar como método de vida estar sempre adiando decisões. Ele não está falando isso. Ele fala: não estou propondo aqui que você adote um estilo de vida em que você sempre deixa para depois as decisões que você tem para tomar, não é isso. Mas aqui, apenas nos momentos de perturbação, quando a razão falta, procure não tomar decisões. Você está perturbado, você está nervoso, você está fora da razão, não é o momento de tomar decisões, tá? E aí ele fala: se estiver perturbado, não faça negócios, não compre e não venda. Se estiver perturbado, não termine ou comece um relacionamento, tá? Se estiver perturbado, não deixe sua igreja. Muitas vezes a pessoa se perturba com uma determinada situação que está ocorrendo, e aí a pessoa, numa atitude intempestiva, sai da igreja, tá? Se estiver perturbado, faça o que puder para que venha a serenidade. E quando a serenidade vier, então decida, tá? Bons conselhos que ele está dando aqui, tá? Então está aqui, cuidados que produzem vida. Primeira coisa, então, só recordando, não tome decisão quando estiver perturbado. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar, tá? Falamos primeiro das razões das nossas perturbações, o que pode nos perturbar, e agora ele está dando alguns conselhos, cuidados que podem produzir vida. Falamos do primeiro. Segundo, não pense fora da Bíblia. Olha que bom conselho esse, hein? Não pense fora da Bíblia, porque isto pode lhe levar a agir fora dos sábios princípios da palavra de Deus.
Deus é santo, Deus é bom, tá? E essas virtudes são as virtudes que nós precisamos, tá? No tempo da calma e no tempo da perturbação. Esteja você calmo, esteja você perturbado, não pense fora da Bíblia, não pense fora daquilo que a palavra de Deus apresenta para você, traz para você, tá? Então, segundo ponto, temos que agir segundo os sábios princípios da palavra de Deus. Terceiro ponto, isso aqui é difícil. Não que as outras não sejam, mas isso aqui é difícil. Tenha coragem de perder se for o caso. Quem quer perder, né? Teve alguns domingos aí, acho que foram pelo menos 3 domingos de manhã, na IBD, que eu falei sobre perdão. É um tema que a gente vira e mexe está falando dele, mas como é necessário, né? Como que às vezes falta perdão nos relacionamentos, nas famílias, né? Então, isso aqui também está ligado com isso que eu falei, do perdão. Tenha coragem de perder se for o caso. Fique no prejuízo, assuma o prejuízo. Tá? Ele cita aqui, o autor do nosso texto, ele fala sobre o jornalista Clovis Rossi, já falecido. Ele cita aqui um trechinho que foi dito por esse jornalista. Esse jornalista, escrevendo sobre o conflito entre Israel e Palestina, né, lá no Oriente Médio, conflito também já velho, né? Tá certo? O Clovis Rossi, ele disse o seguinte, olha que interessante: todos de fato querem a paz, exceto meia dúzia de fanáticos, mas todos querem a paz nos seus termos, o que significa que a paz que querem pode ser um inferno para os outros. Todos querem a paz. Qual? A sua. Interessante, né? Essa colocação aqui do Clovis Rossi, né? E aí ele diz aqui o seguinte, e vê se não é assim que acontece mesmo, né? No mundo político, a paz vem quando, numa guerra, o mais forte acaba vencendo e destruindo o inimigo. Tá certo? Bom, em outras palavras, no mundo político, quando alguém é derrotado, o vencedor acaba impondo a paz, vamos dizer assim. Aí ele pergunta, pode-se chamar isso de paz? Chamamos isso de paz e ainda pomos Deus no meio, orando para que Ele destrua os nossos inimigos, tá? Então, percebe aqui uma coisa, ele está falando que muitas vezes a noção que nós temos de paz não é a mesma que, evidentemente, Jesus, por exemplo, tinha. Não é a mesma que Deus deseja, né? Quando nós falamos em paz, muitas vezes nós queremos o quê? Impor a paz, mas queremos a nossa paz, nos nossos termos, tá? E aí, olha que interessante. Ele está falando aqui que nós podemos aprender muito com Jesus, mas podemos aprender também com Abraão. Sabe por quê? Você já deve imaginar do que eu estou falando. Olha o que ele diz aqui. Quando os seus empregados entraram em conflito com os empregados de Ló, que era sobrinho de Abraão, ele decidiu perder e deu ao concorrente a oportunidade de escolher os melhores campos. E aí houve paz, o que ele chama aqui de verdadeira paz. Por quê? Porque Abraão teve coragem de perder. Os empregados de Abraão e de Ló começaram a se estranhar, começou aquela disputa pelos melhores campos, melhores pastagens, e Abraão falou, não, isso não pode continuar do jeito que está. Ele chamou Ló e falou, vamos fazer uma coisa? Você escolhe a terra que você quer para você. Você escolheu o quê? Oeste, eu vou para o leste. Você escolheu o norte, eu vou para o sul. Tá? Ou seja, Abraão, ele teve a coragem de perder. Ou seja, ele conseguiu selar a paz, uma verdadeira paz. Não a paz nos termos dele, né? Abraão podia falar, não, você é meu sobrinho, aquela terra ali que está melhor, eu sei que ela é melhor, eu quero ela para mim, se vira, vai para o outro lado.
Não, ele falou, escolhe você. E Ló escolheu, evidentemente, a parte melhor, né? Parte melhor, mas aí você vê a continuação da história e você sabe o que aconteceu, né? Tá certo? Então tá aqui, ó. Houve paz, verdadeira paz, sem que um aniquilasse o outro. Quanto a Jesus, ele decidiu perder quando era o caso. Jesus também decidiu perder. Tentado, poderia detonar com o diabo, mas não o fez. Traído por Pedro, que o negou, poderia desclassificá-lo, mas o amou. Abandonado por seus discípulos, continuou apostando neles. Tentado a evitar a cruz, tomou-a e se deixou crucificar nela, porque esta era a vontade do Pai. Então está aqui, Jesus, Abraão, são exemplos de cuidados que produzem vida. Tá? Tenha a coragem de perder, se esse for o caso. Tá? Se for o caso, decida perder. Se este for o preço para a paz, no seu relacionamento em casa, na escola, no trabalho ou na igreja, tenha coragem de perder. Tenha coragem de assumir o prejuízo. Tá? Quarto item, eu já estou caminhando para o final, diz aqui o seguinte: decida sempre tendo em vista o que tem valor eterno. Opa! Vamos recordar aqui, não tome decisão quando estiver perturbado, não pense fora da Bíblia, tenha coragem de perder. Olha o quarto item, decida sempre tendo em vista o que tem valor eterno. E aí ele vai citar aqui o apóstolo Paulo. Vamos lá. Olha o que diz em 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Palavras do apóstolo Paulo. E depois Paulo vai explicar melhor isso em 2 Coríntios 5, de 1 a 7. Olha o que ele diz aqui. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então está aí. Deu para entender agora o item 4? Decida sempre tendo em vista o que tem valor eterno. E aí vem a pergunta: estamos tomando decisões visando coisas que desaparecem, que são transitórias, ou mirando aquilo que tem valor eterno? Boa pergunta, né? Veja bem, eu não estou falando aqui, é claro que algumas pessoas, sobretudo incrédulas, poderiam dizer assim para mim: o que você está falando aí é um discurso conformista. É um discurso conformista. Diante das dificuldades da vida, dos problemas, daquilo que te perturba, né? Você simplesmente está querendo escapar desse mundo, escapar dos problemas e pensar só no céu, e pensar só no eterno. Aqui veja bem, isso aqui não é escapismo, isso aqui é esperança, é bem diferente, né? Veja bem, Deus não está querendo que a gente não viva a vida, Deus não está querendo que a gente se isole, que a gente faça igual a avestruz, né? Enfiando a cabeça na terra. Deus não quer isso, mas o crente, ele tem que viver alimentado do quê? Esperança. A gente sabe que a vida não se resume só a isso aqui. É como eu escutei um pastor falar outro dia, né? Vai chegar um momento, e essa é a nossa esperança,
que Deus vai fechar a conta. Vai chegar um momento que Deus vai fechar a conta e vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Haverá justiça, né? Haverá um reino de paz e justiça. Ok? Então está aqui, ó. Essa é a promessa que importa, tá? Então está aqui, ó. Estamos tomando decisões visando coisas que desaparecem ou mirando aquilo que tem valor eterno? No que você está dando mais prioridade? Qual está sendo o sentido das coisas para você? Né? Tá certo? As suas decisões, elas estão visando o quê? Então tá aí, tá? Essa é a promessa que importa. É por esse tipo de esperança que nós devemos viver, tá? E aí Jesus, dando continuidade agora ao nosso versículo lá de João 14, Jesus ele fala assim, ó, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se quando eu for eles preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Tá? Então, essa é a esperança, essa é a promessa que realmente importa. Tá? E por último, para fecharmos aqui o nosso assunto, a atitude mais importante que nós temos que tomar é essa aqui, ó. Confie em Deus, ao ponto de deixar que Ele haja em parceria com você. Não é Deus quem preserva a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorreguem? Tá certo? Tá lá, ó. Você quer ver que passagem bonita? Salmos 37, 5. Olha o que diz aqui esse salmo maravilhoso. Diz aqui o seguinte, ó. Está aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Promessa, né? Quer um outro salmo mais bonito ainda, ou igualmente bonito? Todos são bonitos. Salmo 66, 9. É esse que fala de escorregar o pé, né? Quer ver o que ele fala aqui? Olha que bonita essa passagem também. Eu vou começar no 8, ele diz assim, bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que nos conserva em vida, e não consente que resvalem os nossos pés. Então está aí. A atitude mais importante que nós podemos tomar, por último, é essa. Confiar em Deus. Ele preserva a nossa vida. Ele está sempre conosco. Ele impede que os nossos pés escorreguem. Tá? Quando não confiamos em Deus, desesperamos e fazemos do nosso jeito. Tá? O que só faz aumentar a nossa perturbação. Agimos porque Deus demora. Muitas vezes a gente tem essa ideia, né? Eu estou orando, a minha oração não tem resposta, eu não vejo mudança nessa situação, Deus deve estar muito ocupado, né? Também no meio de uma pandemia dessa, né? Ele deve estar muito ocupado mesmo. Então o que acontece? Deus está demorando muito, então eu vou agir, né? Eu vou fazer a coisa do meu jeito, eu vou me adiantar nessa situação. Nós achamos que o nosso braço é mais longo do que o braço de Deus, né? Agimos porque a gente imagina que somos mais rápidos do que Deus, né? Somos? Obviamente não, né? Então tá aí, ó. Lá em Jó 49, Jó faz uma pergunta, nos convidando a confiar em Deus. Ele diz assim, seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Né? Quando nós não confiamos em Deus, impedimos que Deus haja. Tá? Deus não disputa sabedoria conosco. Deus não disputa soberania conosco. Veja bem, Ele não nos dispensa de agir, mas Ele nos convida a deixar que Ele assuma o controle da nossa vida. É um paradoxo isso, né? Parece uma contradição, e de certa forma é. Ao mesmo tempo que Deus é todo poderoso e que Ele está no controle de tudo,
inclusive da minha e da sua vida, Ele convida você também a agir, Ele não dispensa você de agir, tá? De fazer a sua parte também. Deus enxerga acima da montanha, Ele sabe o que vem depois da curva, Ele vê abaixo da superfície. Então nós temos que confiar em Deus. Quando confiamos em Deus, presta bem atenção nisso agora. Quando confiamos em Deus, desconfiamos de nós mesmos. E é sempre necessário desconfiarmos em nós mesmos. Afinal de contas, em Jeremias 17:9, o que diz mesmo? Que o nosso coração ele é enganoso. Então, confiar em Deus é desconfiar de nós mesmos. É permitir que Deus haja, tá? Quando confiamos em Deus, cremos que Ele é o conselheiro maravilhoso, o Deus todo-poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, aquele que pode dissipar toda e qualquer perturbação. Quando confiamos em Deus, pomos em prática o que dizemos em nossas orações, em nossos louvores. Atenção, confiar é pôr a fé em prática. O que adianta você usar aquele jargão evangélico, dizer palavras de ordem, né? Evangélicas, tá certo? Estar na igreja, louvar, orar, se você não confia, né? Se você realmente não entrega. Então tá aqui, ó. Confiar é colocar a fé em prática. Temos que pô-la em prática, tá? Quando confiamos em Deus, temos a oportunidade de ver Deus em ação, conhecendo-o ainda mais. E aí ele cita, por exemplo, em 1 Samuel 14:6, Jonatas, filho de Saul. Ele diz que Jonatas foi para uma batalha crendo dessa forma, colocando em prática a sua fé, confiando em Deus. Olha o que diz Jonatas: nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Que a gente tem a fé desse homem, né? Isto é, estejamos fracos ou fortes, tenhamos muitos ou poucos recursos. Afinal, quando a mão de Deus está estendida em nossa direção, quem pode fazê-la recuar? Como diz na palavra, agindo eu, né? Quem impedirá? Então eu termino com essa aplicação aqui, ó. Confie em Deus, permita que Deus haja. Confie mais nele, desconfie mais de você. E aqui terminamos com essa parte. Afinal, quando a mão de Deus está estendida em nossa direção, quem pode fazê-la recuar? Nada e ninguém. Amém? Então, irmãos, que essa palavra nos conforte, nos console, nos encoraje, né? Se você está passando por perturbações, eu tenho certeza que alguma perturbação você deve estar passando. Qual de nós aqui, né, não está passando, tá certo? Se alguém não estiver passando, por favor, não vá embora não, que eu quero conversar com você depois, tá? Quero saber a receita. Mas é isso. Se você está perturbado, se alguma coisa tem roubado sua paz, sua calma, né? Confie em Deus, busque sabedoria, direção na palavra de Deus e não tome nenhuma decisão importante perturbado ou irado. Busque a serenidade. E só Deus pode trazer essa serenidade para a gente, né? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, obrigado pela oportunidade, obrigado pela paciência de vocês, me ouvindo até agora, e que Deus os abençoe, tá? E que essa palavra encontre morada no nosso coração, amém? Quem foi abençoado com essa palavra? Amém? Vamos ficar em pé então, irmãos. Aqueles que têm acompanhado a Escola Bíblica Dominical, uma bênção. Então, se você tem acompanhado, compartilhe com outros esta palavra. Palavra de ensino,
uma palavra sempre bíblica, uma palavra que vem abençoar. Então, quero agradecer a você, Alexandre, Obrigado. pela seriedade com que você vem trabalhando, vem se dedicando ao ensino da palavra, como professor, também como diácono da nossa igreja. Vamos orar então, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, completa esta palavra nos nossos corações, fortalece a nossa fé, que possamos estar firmados na fé, confiando no Senhor, praticando a nossa fé, sabendo que a nossa fé não é vã no Senhor. O Senhor é aquele que nos cuida e é aquele que nos conhece e é aquele que sabe exatamente do que precisamos. Ó Deus, dá-nos uma semana debaixo dos teus cuidados, confiando no Senhor e consagrando ao Senhor todas as coisas. Ó Pai querido, visita cada família, cada membro desta igreja, que o Senhor visite todos aqueles que vêm nos acompanhando também, suas famílias, que o Senhor possa visitar cada um, suprindo e fortalecendo esta confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, que a consolação, o ensino e a instrução do Espírito Santo sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, e que no dia de hoje milhares e milhares possam depositar a confiança no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar? Precisa tirar, né? Aqui. Aqui.